Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos. Vamos iniciar hoje o Salmo 106, 105. É a primeira parte que nós vamos trabalhar deste Salmo, do versículo 1 ao versículo 18. Então, primeira parte do Salmo 106, 105. Versículo 1 ao versículo 18, nosso 123º encontro. É o 106 da versão hebraica, 105 da versão grego-latina. Vamos ver uma pequena introdução a este salmo. Com este salmo, 106, 105, nós terminamos o quadro de conjunto, o quarto quadro de conjunto do livro dos Salmos. Essa quarta parte ela é resumida dos Salmos de 90 até o Salmo 106. Depois, nós vamos iniciar o quinto e última parte, a quinta e a última parte do livro dos Salmos, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Este salmo trata-se da memória da história. É uma súplica coletiva. Ela vinha usada em uma súplica penitencial. O salmista considera a história de forma pessimista, devido à infidelidade do povo de Deus. Aqueles que celebram a liturgia se unem com os antepassados, reconhecendo a própria culpa e responsabilidade de seus atos. Vem desenvolvido aqui, neste salmo, 7 pecados. Vem desenvolvido aqui neste salmo 7 pecados. Nessa primeira parte, vamos trabalhar o primeiro pecado, do versículo 7 ao versículo 7 ao versículo 12, a saída do Egito. Vamos trabalhar também nessa parte o segundo pecado, capítulo 13, versículo 15, quando o povo sentiu fome no deserto. Este é o salmo do período do pós-exílio da Babilônia. Ouçamos este salmo. Aleluia! Agradeço a Javé, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Quem poderá contar as proezas de Javé e proclamar todo o seu louvor? Feliz quem observa o direito e pratica a justiça em todo o tempo. Javé, lembra-te de mim por amor do teu povo. Visita-me com a tua salvação. Para que eu experimente a felicidade dos teus eleitos. Me alegre com a alegria do teu povo. Me glorie com a tua herança. Nós pecamos com nossos antepassados, cometemos maldades e injustiças. Nossos antepassados no Egito não compreenderam as tuas maravilhas. Não se lembraram do teu grande amor e se rebelaram contra o Altíssimo, junto ao Mar Vermelho. Deus, porém, o salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Arrancou o Mar Vermelho e ele secou. Ameaçou o Mar Vermelho e ele secou. De novo, versículo 9. Ameaçou o Mar Vermelho e ele secou. Guiou-os pelo abismo, como em terra firme. Salvou-os da mão do adversário. Redimiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram seus opressores, e nenhum deles pôde escapar. Então acreditaram na palavra dele e cantaram o seu louvor. Bem depressa esqueceram das obras dele e não confiaram no seu projeto. Ardiam de ambição no deserto e tentaram a Deus em lugares solitários.
Ele concedeu-lhes o que pediam, mas enviou uma cólica para deles. Enciumaram Moisés no acampamento, e Arão, o consagrado de Javé. A terra se abriu e engoliu Datã, e recobriu o grupo de Abirã. O fogo abrasou seu grupo, a chama devorou os injustos. Versículo 1. Aleluia. Agradeço a Javé, porque ele é bom, porque seu amor é para sempre. O salmista convida a assembleia litúrgica à adoração para louvar a Javé. A assembleia responde com o aleluia. O salmista convida uma segunda vez: agradeçam a Javé, porque Javé é bom. A fidelidade de Javé à aliança garante os benefícios de sua providência àqueles que o temem, isto é, que têm um amor reverencial a ele. Seu amor é eterno. Versículo 2. Quem poderá contar as proezas de Javé e proclamar todo o seu louvor? O salmista interroga a assembleia reunida: quem é capaz de narrar os grandes feitos de Javé? Ele que é tão grande e poderoso, que é impossível descrevê-lo em linguagem humana. Uma segunda pergunta: quem é capaz de expressar, relatando em alta voz, todo o louvor de Deus? Não existe limite ao louvor de Deus. Nenhum ser humano é capaz de louvá-lo como convém, devido à grandiosidade divina. Versículo 3. Feliz quem observa o direito e pratica a justiça em todo o tempo. Feliz é aquele que vive de acordo com a justiça e nela se baseia. Coloca fundamento na sua conduta. Feliz é aquele que age justamente todo o tempo, que age sempre, enquanto ele vive, na justiça, que faz o que é reto de acordo com as normas da justiça e integridade que Javé deu ao seu povo na aliança. Versículo 4. Javé, lembra-te de mim, por amor do teu povo. Visita-me com a tua salvação. A súplica do salmista é feita no singular, feita por aquele que conduz a prece. Antes de confessar os pecados do povo de Israel, ele diz: eu não venho, Deus, eu não venho. Isto é, Deus me proíbe de denunciar o povo de Israel ou falar mal do povo. Ao contrário, o povo de Israel é o povo eleito de Deus. Deus estimou e favoreceu este povo. Então o salmista clama: quando Javé mostrar seu amor e favor ao seu povo, lembra-se. No caso, o salmista dizendo: de mim também, venha me libertar. A súplica do salmista, incluindo também aqueles que merecem salvação. O salmista se coloca pecador entre os pecadores e o povo de Israel pecador na história, onde Deus sempre vai manifestar a sua misericórdia. Versículo 5. Para que eu experimente a felicidade dos teus eleitos, me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Este versículo continua o versículo 4. Esta súplica individual, no meio da assembleia, daquele que conduz a oração litúrgica, nos diz: embora Deus nos conceda muitos dons sem que nós o peçamos, a salvação divina é só concedida àqueles que imploram em oração. O salmista, como também o povo eleito, eles suplicam seu amor e favor, fazendo também experimentar a felicidade do povo eleito,
e participar da alegria do povo, participando então desta herança. Versículo 6. Nós pecamos com os nossos antepassados, cometemos maldades e injustiças. O salmista, na Assembleia Litúrgica Penitencial, agora fala na primeira pessoa do plural e confessa o pecado do povo. O povo que celebra é infiel, como foram os antepassados. Pecamos como nossos antepassados. O povo aqui o povo do presente, que estão reunidos em assembleia, estão em solidariedade histórica no pecado com os antepassados. A geração presente se torna solidária com as gerações passadas, reconhecendo a própria responsabilidade nas infidelidades cometidas, mas mantiveram fiéis à aliança. Aliás, não mantiveram fiéis à aliança. Eles praticaram atos maus e injustos. Agora aqui nós vemos o primeiro pecado de Israel. Versículo 7. Nossos antepassados do Egito não compreenderam as tuas maravilhas. Não se lembraram do teu amor e se rebelaram contra o Altíssimo, junto ao Mar Vermelho. Os pais que viveram no Egito não compreenderam o que Deus lhes fez. Aqui nós vamos ver uma referência às 10 pragas. E não aprenderam a lição. Não trouxeram no coração os favores e efeitos de sua misericórdia, cumprindo as promessas dadas ao povo da aliança de Israel, junto ao Mar Vermelho. Quando acamparam, eles pecaram ao ver o Mar Vermelho, pois não acreditavam em Javé, de que Javé poderia dividir o mar em dois. O salmista refere aqui ao livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 11. Será que não havia, diz o povo, sepulturas lá no Egito? Você nos trouxe ao deserto para morrermos? Por que nos tratou assim, tirando-nos do Egito? Versículo 8. Deus, porém, o salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Mesmo diante do povo que se revoltou contra Javé Deus, Javé salvou por fidelidade e seu nome ao seu povo. Salvou-os por seu nome, não por ser profanado diante dos egípcios. Então ele não pode ser profanado diante dos egípcios. Então ele salva o seu povo. Javé o salvou para fazer seu poder conhecido entre os povos e se espalhasse em toda a terra. Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Exatamente para isto que eu conservei de pé, para lhe mostrar a minha força e para que minha força se espalhe por toda a terra. Repetindo, para que minha fama se espalhe por toda a terra. Versículo 9. Ameaçou o mar vermelho e lhe secou, guiou-os pelo abismo como em terra firme. O salmista refere ao livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 8. Ao sopro de tuas narinas as águas se amontoaram, e as ondas se levantaram como represa. As vagas se congelam no meio do mar. A referência, guiou o povo pelo abismo, como em terra firme, se refere ao Êxodo capítulo 14, versículo 29. Os filhos de Israel, porém, passaram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas se erguiam em forma de muralhas, à direita e à esquerda, fazendo-os passar no abismo do mar a pés enxutos, como se estivessem em terra firme. Versículo 10. Salvou-os da mão do adversário, redimiu-os da mão dos inimigos. O verso se fundamenta no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 30, que diz: Nesse dia, Javé salvou Israel das mãos dos egípcios
Israel viu os cadáveres dos egípcios à beira do mar. E Javé redimiu seu povo. A referência é Êxodo, capítulo 15, versículo 13. Guiastes com amor o povo que redimiste, Javé, e o levaste com poder para a tua morada santa. Versículo 11. As águas cobriram seus opressores e nenhum deles pôde escapar. Este versículo se refere ao livro do Êxodo, capítulo 14, 28. As águas voltaram, cobrindo os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó, que haviam seguido o povo no mar. Nenhum só deles escapou. Versículo 12. Então acreditaram nas palavras dele e cantaram o seu louvor. O salmista refere aqui ao livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 31. Israel viu a mão forte com que Javé atuou contra o Egito. Então o povo temeu a Javé e acreditou nele e no servo Moisés. E cantaram seu louvor. Este canto está no livro do Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 18. Agora, o Salmo descreve o segundo pecado de Israel, que vai do versículo 13 ao versículo 15. Bem depressa se esqueceram das obras dele e não confiaram no seu projeto. O segundo pecado era da avidez. Não se contentam com a comida normal, concedendo o que pedem. Deus os satisfaz, mas também os castiga. Não esperaram que Deus pudesse prover suas necessidades de acordo com o plano divino, e não confiaram no plano que Javé tinha designado para o seu povo em sua sabedoria. Versículo 14. Ardiam de ambição no deserto e tentaram a Deus em lugares solitários. O salmista refere a dois textos. O primeiro, do livro dos Números, capítulo 11, versículo 4. A multidão que estava com eles ficou faminta. Então os filhos de Israel começaram a reclamar junto com eles, dizendo: quem nos dará carne para comer? E também o livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 2. Toda a comunidade de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Reclamaram contra Javé, Moisés e Arão. Versículo 15. Ele concedeu-lhes o que pediam, mas enviou uma cólica para a gula deles. O salmista canta e se refere aqui ao livro dos Números, capítulo 11, versículo 18. Então você dirá ao povo: santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne. Pois vocês reclamaram a Javé dizendo: quem nos dará carne para comer? A referência para a cólera, isto é, a gula dos israelenses, se refere ao texto do Números, capítulo 11, versículo 33. Estava ainda com a carne na boca, sem ter mastigado, quando a ira de Javé se inflamou contra o povo, ferindo-o com grande mortandade. O terceiro pecado de Israel é a rebeldia contra os líderes que conduziam o povo. Versículo 16. Enciumaram Moisés no acampamento e Arão, o consagrado de Javé. Incitaram o acampamento, isto é, o povo de Israel, enciumados por Moisés, e se rebelaram contra ele. Enciumaram contra Arão, ungido,
consagrado do Senhor. O texto se refere ao livro dos Números, capítulo 16, versículo 5. Depois Moisés falou a Coré e aos outros que estavam com ele: amanhã cedo Javé mostrará quem é dele e quem é o consagrado. E ele o fará aproximar-se, fará aproximar de si aquele que tiver escolhido. Versículo 17. A terra se abriu e engoliu Datã e recobriu o grupo de Abirã. O texto refere ao livro de Números, capítulo 16, versículo 32 e 33. A terra abriu sua boca e os engoliu com suas famílias, junto com os homens de Coré e todos os seus bens. Desceram vivos à mansão dos mortos, ao Sheol. Versículo 18. O fogo abrasou seu grupo, uma chama devorou os injustos. O salmista tem duas referências. Número, capítulo 16, versículo 35. Saiu um fogo da parte de Javé e devorou os 250 homens que ofereciam incenso. E também, Números 16, capítulo 16, versículo 26. Afastaram-se das tendas desses homens ímpios. Afastem-se das tendas desses homens ímpios, Datã e Abirã, e não toquem nada do que lhes pertence. Lhes pertencem, para vocês não se comprometerem com os pecados deles. Então, esse é o terceiro, no caso, pecado de Israel, que é justamente esse pecado que se colocou, que aconteceu, um levante contra Javé e contra os líderes que conduziam o povo. Esses líderes eram Arão e eram também Moisés. Então, esse terceiro pecado que vai do versículo 16, como vimos, até o versículo 18. Depois nós vamos dar continuidade à segunda parte deste salmo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.